Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Que coisa boa estar aqui participando com vocês desse momento, graças a Deus pela tecnologia que é capaz de unir, de aproximar pessoas que estão assim fisicamente tão distantes, separadas umas das outras, né? Eu estou aqui pela página da minha amada igreja Issecor, casa de oração em Realengo, igreja onde eu me converti, onde me casei, apresentei minhas filhas, igreja onde o meu ministério foi descoberto, foi evidenciado, uma igreja que eu amo, né, e que sou membro até hoje, recomendada para a obra missionária por essa igreja preciosa que é a Casa de Oração em Realengo. E eu estou morando atualmente aqui no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E a tecnologia permite que eu fale com vocês, não só aí em Realengo, mas no Rio de Janeiro, e pessoas do Brasil e até de fora do Brasil, se estiverem assistindo essa live. Deus é muito maravilhoso, né? Deus é muito bom. E outro dia mesmo eu estava aqui em casa conversando com o Lenilson, meu esposo, que essa fase difícil que nós estamos passando, né, da pandemia, da quarentena, nós aqui no Sul também estamos em quarentena, essa fase difícil que temos passado, ela fica assim até mais amenizada por conta da tecnologia. Então, graças a Deus que isso aconteceu no mundo, nesse período em que a tecnologia é tão cheia de recursos e tão cheia de possibilidades. Se você não me conhece, né, graças a Deus a Issecor tem crescido, pessoas novas têm se agregado, têm se chegado à igreja, isso é maravilhoso, isso é motivo de grande alegria para nós. Então, se por acaso você é um novo membro, você tem participado das células da igreja, você tem se chegado à igreja e não me conhece, eu quero te dizer que eu também sou dessa igreja, eu também pertenço a esse corpo. Eu me chamo Ana Paula Fraga, sou casada com Lenilson Fraga e nós nos convertemos na casa de oração em Realengo, ambos na adolescência, nos casamos, recebemos o nosso chamado missionário e Deus nos enviou para a obra missionária. E nós estamos aqui servindo a Deus na casa de oração em Rio Grande, juntamente com a família Carvalho, Carlos, Isis, Carla e Isabel, que também são cria do Barata, da Issecor, né? Também se converteram na Issecor e também estão aqui representando a igreja Casa de Oração em Realengo. Então, como eu sempre falo com o pastor Arquimedes, né, que há um pedacinho da Issecor aqui no Rio Grande do Sul. E eu sei que se nós não estivéssemos vivendo nesse período da pandemia, nesse período da quarentena, o que seria hoje na igreja, gente? O pessoal aí que já está online, a Patrícia, a Laudiceia, eu vou dar um desconto que ela é de Pati de Alferes. Mas a Cleusa, a Sara, já tem um bocado de Simone, Neivando, já tem um bocado de gente da Issecor aí. Se a gente não estivesse em quarentena hoje, o que estaria acontecendo na Issecor hoje? Hoje seria dia de quê? Hein? Quero ver o povo falando aí. Quero ver se o povo tá ligado nas atividades da igreja. Se não fosse quarentena, se a gente não estivesse em casa em isolamento, vocês estariam na Issecor hoje fazendo o quê? Hoje é dia de quê na Issecor? Me fala aí, quero ouvir. Quero ler, melhor dizendo. Seria dia de quê na Issecor, gente? Cadê o povo do Issecor? Cadê? Cadê esses baratenses aí? O que vocês vão estar fazendo hoje na igreja? Se não fosse quarentena? Seria o quê? Reunião de oração, né? Culto de oração. Nem sei dizer quantas vezes eu estive na igreja na terça-feira participando de preciosos cultos de oração. Até coloquei aqui no fundo, né, esse quadro de oração que nós temos nesse cômodo da nossa casa. E eu queria começar essa live orando, inspirada por esse versículo aqui, ó, de 1 Samuel 12, 23. Diz assim a palavra de Deus: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor,
Fazendo o quê? Deixando de orar por vós. Olha que palavra linda. Samuel disse: longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ó, união feminina também, terça-feira é dia de união feminina. Olha o Alex querendo acabar comigo, me desmoralizando, dizendo, não, é culto de adoração e louvor. Quer dizer, a nova geração, né? Dizendo pra mim assim, Ana, você não sabe de nada, você tá por fora, tá desatualizada do que tá acontecendo na igreja. Alex, toma jeito, tá bom? Chegou agora, já quer sentar na janela? Tô brincando. Culto, né? Mudou a dinâmica da igreja, agora é culto de adoração, culto de louvor, culto de palavra. E quantas vezes, né, nós nos reunimos na terça-feira para orar. Então, eu queria manter esse clima. Quero começar essa live orando. E como disse Samuel, longe de mim esteja pecar contra o Senhor. Deixando de orar por essa igreja, deixando de orar por esse povo, deixando de orar por Realengo, deixando de orar pelo Rio de Janeiro. Então, eu quero convidar você, carioca, você fluminense, você que é um homem e uma mulher de Deus que mora aí no Rio de Janeiro, na capital, nas cidades aí em volta. Vamos orar pelo Rio de Janeiro, orar para que Deus mude o quadro dessa cidade, orar para que Deus mude o quadro desse estado e que os dados, né, os números com relação ao coronavírus recuem, retrocedam e a nossa nação possa ser liberta desse tempo difícil que nós estamos enfrentando. Então quero te convidar a fechar os seus olhos. Como diz minha camisa, me aquietei e deixei Deus ser Deus. Se aquiete aí, vamos orar. Pai querido, nós te damos de graças, Senhor, por esse Facebook, pelas tecnologias, pelas redes sociais, que permitem que a igreja continue sendo igreja, fazendo culto, adorando ao Senhor, glorificando o teu nome, meu Deus. Muito obrigada. Obrigada porque esse tempo de calamidade também é um tempo que aconteceu, num momento histórico, onde há tantos recursos tecnológicos, Senhor, que permitem que cultos sejam feitos online, que pessoas sejam alcançadas. Pessoas têm se convertido nesses dias, Senhor, através do trabalho da igreja nas redes sociais. Senhor, nós somos assim, uma igreja que não para, uma igreja que avança, contra a qual as portas do inferno não prevalecem, porque nós continuamos caminhando para a frente, destruindo toda a barreira do inimigo contra nós, Senhor. Nesse momento eu quero colocar diante de Ti a vida de cada irmão, cada irmã que está aí conectado, que está participando dessa live, onde estiver, Senhor, representando o bairro que for, a cidade que for, o estado que for, talvez até outra nação. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja paz, livramento, Senhor, alcançando essa casa, essa família, que os sentimentos de medo, de ansiedade, que o caos interior não domine esse lar, Senhor, mas que a paz que excede todo entendimento guarde a mente e o coração em Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós oramos pelo Rio de Janeiro. Quantas situações já têm acontecido no Rio, Pai? Situações tão difíceis. E agora essa pandemia com números tão alarmantes no Rio. Senhor, nós sabemos a importância do Rio de Janeiro para o Brasil. Sabemos a importância que essa cidade tem, como ela faz diferença na geração de recursos para o nosso país. Nós oramos, Senhor, pelo Rio de Janeiro, oramos pelos estados que têm sido, ó Pai, massacrados por esse vírus, cujos índices, os números são muito altos, por São Paulo, Senhor, por Distrito Federal, Deus, pelo Amazonas. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, que esse vírus retroceda no Brasil, Senhor. Que ele retroceda, Senhor. Ó Pai, que nenhuma expectativa com relação ao nosso país seja atendida, a não ser que sejam expectativas positivas. Sobre o Brasil estão os teus olhos, Senhor. E que esse tempo seja gerado em nossa nação
um avivamento. Que a igreja cresça como nunca cresceu, que a igreja avance como nunca avançou e que a igreja largue suas tendas, conquistando territórios onde ela ainda não pisou, Senhor. Eu quero abençoar essas pessoas, eu quero abençoar a casa de oração em Realengo, a minha igreja onde eu nasci, onde eu me converti. Ó Pai, igreja onde eu formei minha família, onde eu descobri os meus dons, igreja preciosa. Que essa igreja, Senhor, continue sendo relevante, poderosa nesse tempo, poderosa nessa geração. Abençoa, Senhor, os líderes dessa igreja, o pastor Arquimedes, o pastor Marcelo, o pastor Josias, meu Deus, suas esposas, suas famílias. Ó Pai, que eles recebam de Deus estratégias do Senhor para esse tempo. E que a tua igreja continue crescendo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, estou tão feliz, vocês não têm ideia de como eu estou grata a Deus por poder estar participando dessa live, de estar ministrando para os irmãos da minha igreja, da Secó, nesse tempo. Sou muito grata a Deus mesmo. Essa quarentena me deu a oportunidade de participar de cultos online, uniões femininas. Eu tenho tido essa oportunidade, Deus me abençoa assim, e poder estar com pessoas queridas nesses dias. E foi muito maravilhoso, tem sido muito maravilhoso essas lives, esses trabalhos que eu tenho participado, no Facebook, no Instagram e em outros aplicativos. Mas confesso a vocês que nenhum convite me deixou tão feliz quanto a oportunidade de ministrar para a casa de oração em Realengo. É uma igreja que eu amo, amo mesmo, trago no meu coração e tenho um pacto com essa igreja. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto assim muito especial: azeite. Pois é, a gente aí que convive com Adão está acostumado a ouvir sobre azeite, A casa de oração em Realengo é uma igreja que é cheia de azeite. Sempre tem azeite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler a parábola das 10 virgens, um texto muito conhecido, mas gostaria de lê-lo com você. Então, se você estiver aí com acesso à sua Bíblia, pegue, abra, vamos ler, vamos manusear a palavra de Deus no texto de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. Vamos lá? Mateus 25, do 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormir. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou! O noivo chegou! Saí ao seu encontro! Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite, comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora.
Glória a Deus. Gosto muito dessa passagem. E Secó está dizendo, nós também te amamos, Ana Paula Fraga, você e toda a sua família. Vocês são muito importantes para esse Secó. Para, eu não posso chorar, tem que manter a compostura aqui até o fim. Irmãos, eu creio que esse tempo, Deus tem nos levado a situações que talvez muitos de nós já não estavam habituados a viver no seu dia a dia. Uma coisa é o descanso, né? Tempo de descanso, tempo de qualidade com sua família, com sua casa, tempo de lazer, assim, né? Em casa, digamos assim. Há muitas pessoas que têm uma rotina de trabalho muito desgastante, muito intensa, e elas têm pouco tempo na sua vida. E a quarentena nos deu um tempo, né? Um tempo pra gente descansar. A rotina fica um pouco confusa, um pouco até desestruturada. Eu tenho conversado com amigas que têm enfrentado períodos de insônia, têm ido dormir mais tarde que o normal, acordado mais tarde que o normal, ou acordado mais cedo que o normal. Então, esse período mexe um pouco com a nossa vida, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Também, esse período tem gerado muitos alimentos. A gente acaba uma live e já começa outra, acaba um culto tem outro. Que interessante é podermos assistir num dia de domingo, às vezes, cultos de várias igrejas, que a gente não tem oportunidade de assistir. Como que hoje eu, em plena sexta-feira, estaria participando de um culto de adoração, de louvor, tá? Vou falar assim para agradar o Alex, tá, Alex? O culto de louvor e adoração na Secó, morando no Rio Grande do Sul. Não teria como fazer isso, né? Morando tão longe. Como eu poderia assistir o culto da Casa de Oração em São Carlos? O trabalho da igreja não sei aonde, lá na Tijuca. Não dá, a gente está vivendo épocas diferentes, em lugares diferentes, situações diferentes. Mas essa quarentena tem nos proporcionado isso. Nós temos participado de grupos de oração, a gente tem orado mais, a gente tem clamado mais. E o que nós vamos recebendo nesse tempo? Reservas. Deus está nos enchendo. Aqueles que estavam vazios estão tendo a oportunidade de ser cheios. Aqueles que estavam cheios tiveram a oportunidade de se esvaziar para começar a se encher. Quem sabe até transbordar. Nós estamos recebendo de Deus reservas. Deus tem nos dado muitas palavras nesse tempo. Muitas orações, muitos clamores, muitas direções. Nós estamos super abastecidos por Deus nesse período tão difícil que temos enfrentado. Portanto, estamos enchendo as nossas reservas espirituais. Como a gente vê aqui, no caso das 5 virgens prudentes, elas não tinham apenas o azeite da lamparina, mas elas tinham uma reserva. Caso o azeite da lamparina acabasse, elas teriam como repor. Eu quero te dizer que Deus está te dando reservas. E o que você vai fazer com essas reservas? Porque essa quarentena não vai durar para sempre. Isso vai acabar, meus irmãos. Nós não estamos enfrentando a primeira pandemia no mundo, é a 8ª. Isso já aconteceu 7 vezes no mundo. Então, nós temos várias experiências com relação a isso. Isso vai acabar, isso vai passar. Esse tempo vai passar. E nós teremos uma reserva. O que vamos fazer com isso? Onde vamos aplicar essa reserva de experiência, de oração, de intimidade, de conteúdo, de palavra que recebemos ao longo desse período? O que vamos fazer com essa reserva? Vamos deixar lá até que ela atinja o prazo de validade e vá para o lixo? Vamos dividir com quem? Vamos dividir como? É isso que eu quero falar com você. Porque Deus está te enchendo. É para que você se esvazie, para que você doe. Se você não passar por esse processo de se esvaziar, coisas novas não virão. Então essa reserva que Deus está te dando agora, ela precisa ser usada para algum fim. Vou te dizer 3 coisas, 3 atitudes, já que aí na Secó, durante o ano de 2020, nós estamos falando sobre o quê? Atitude. Esse é o tema da igreja para esse ano. Eu quero falar com você sobre 3 atitudes que você pode tomar com essa reserva que Deus está te dando. Então aí você pensa, mas Ana, eu não estou tendo reserva de nada. Olha direitinho aí, que Deus está caprichando nas bênçãos que Ele está dando pra gente. Está dando muito, está oferecendo muito. Então 3 coisas que nós devemos fazer com esse azeite que temos recebido do Senhor. Há 3 tipos de azeites.
3 tipos. Né? Na época de Jesus, quando se espremia a azeitona, retirava aquele óleo, aquele azeite, e 3 coisas eram feitas com o óleo extraído da azeitona. Um azeite usado para unção, o azeite usado para alimentação e um azeite usado para iluminação. Então vamos ver esses 3 azeites e as 3 atitudes que ele nos ensina? Vamos lá. Primeiro azeite. Quando essa azeitona ela era espremida, saía um primeiro óleo. Esse primeiro óleo era puro, extremamente puro. E por isso ele era um azeite caro, de grande qualidade, de alta qualidade. Um azeite muito valioso, muito precioso. Esse primeiro azeite, esse primeiro óleo que era extraído da azeitona, né, do fruto da oliveira, era destinado para unção. Era um azeite usado para ungir os sacerdotes, ungir os profetas, ungir os reis, né, os homens e mulheres com um chamado específico para a sua geração. Então esse primeiro azeite caro, de alta qualidade, era usado para a unção. A primeira coisa que você deve fazer com essas reservas que Deus está dando para você é se ungir, é melhorar a sua unção. A Bíblia diz: aviva o dom que há em ti por imposição de mão. Você precisa se avivar, você precisa ser cheio da unção do Espírito Santo. A primeira coisa, a primeira utilidade de tanta palavra, de tanto conteúdo, de tanta coisa preciosa que Deus tem dado a você, meu irmão e minha irmã, é para que você seja cheio da unção. Para que o teu chamado, para que o teu dom, para que o talento que Deus deu a você seja evidenciado, fique claro, seja manifesto nesse tempo. A unção do Espírito Santo é para confirmar o dom que Ele deu a você. Eu creio que nesse tempo Deus está despertando crentes. Acorda! Acorda! É tempo de servir. Quantas pessoas, irmãos, durante anos, indo para a igreja só para receber. Como diz em Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não. Não somos essa geração que só quer receber. Somos um povo chamado para oferecer. Ter a unção do Espírito Santo significa que você está pronto para dar, pronto para oferecer, pronto para abençoar. Essas reservas que Deus tem dado a você é para te sacudir no teu chamado, é para evidenciar o teu chamado, é para evidenciar o que Ele te chamou para fazer. Faça, faça. Você sabe orar? Ore, se levante, grave áudios, mande áudios para pessoas de oração, se envolva em grupos de oração, promova grupos de oração. Você sabe cantar? Grave áudios com músicas que motivem, que alegrem, que levantem pessoas. Grave lives cantando. Chame amigos para cantar com você. Abençoe. Deus chamou para pregar? Pregue, pregue, fale. Deus chamou para profetizar? Profetiza, profetiza, profetiza. Se alimente desse azeite da unção. Deixa o teu dom aflorar. Deixa o teu chamado aflorar. Eu creio que nesse tempo Deus está evidenciando os chamados, porque tudo se tornou importante nesse tempo. Eu estou aqui falando com vocês através dessa rede social, mas alguém criou uma conta para o Barata no Instagram, alguém criou algo no Facebook para o Barata, né? Uma página da ICECO no Facebook, alguém que domina essa rede social, que sabe trabalhar com isso, está ajudando pessoas a fazer, pessoas que sabem editar vídeos, pessoas que sabem se comunicar na frente de um celular. Tem gente que tem dificuldade de ficar aqui falando para uma tela. Eu estou falando para mim mesma, eu estou me vendo na tela do meu celular. Isso significa que nesse tempo Deus tem levantado pessoas com vários tipos de chamados, com vários tipos de potencial. E tudo isso está sendo útil para a casa de Deus. Tudo isso está sendo útil para a obra de Deus.
Com essa reserva, Deus está te chamando para se levantar e para fazer o seu chamado evidenciado nesse tempo. E com relação aos outros, não só com relação a gente, mas também com relação ao nosso próximo. O que a gente faz com esse azeite da unção? Nós temos que valorizar o chamado dos outros, valorizar o dom que Deus deu para as pessoas, sermos facilitadores dos dons e dos chamados dos nossos irmãos, não dificultar o trabalho de ninguém, mas facilitar o chamado das pessoas, ser uma bênção para que o ministério do outro funcione, se colocar à disposição para que o trabalho do outro vá para frente. Então esse azeite da unção nos ensina isso. Nesse azeite usado para unção, permitir que o seu dom se aflore, mas também, meu irmão, valorizar o dom do outro. Porque a boca não pode dizer que é mais importante do que o ouvido não pode dizer que é mais importante que os olhos não podem dizer que são mais importantes que os pés. Todos somos importantes e há lugar para todos na obra de Deus. Então seja esse instrumento de bênção, desperte dons e chamados na vida das pessoas. Alguém me descobriu, eu me lembro, jovenzinha, com 18 anos na casa de oração em Realengo, quando a Vânia, olhou para mim e disse: Paulinha, você tem jeito para trabalhar com criança, um dom. Quantas oportunidades que eu tive de pregar, de dirigir culto, o meu dom estava sendo aflorado, estava sendo despertado. Quantos estudos eu pude dar na União Feminina, o que Deus queria comigo para ministrar na vida de outras mulheres foi aflorado. Irmãos, a gente não pode mais dar lugar à inveja, à competição, puxar o tapete de ninguém, atrapalhar o dom dos outros. Não. Trabalhar juntos para que a igreja cresça, para que a obra cresça. Esse primeiro azeite da unção nos ensina isso. Mas ainda um segundo azeite, quando essa azeitona ainda era espremida, saía um segundo óleo. Não tão puro quanto o primeiro, já não de tanta qualidade quanto o primeiro, mas necessário, mais útil, importante. Esse segundo óleo era um óleo usado para a alimentação do povo judeu. Era um óleo usado para alimentação. Na pesquisa que eu fiz, diz que era um azeite, um óleo amplamente usado em diversos tipos de alimento. Olha aí mais uma vez falando da diversidade. Em vários tipos de alimentos diferentes, esse óleo era usado. Sabe qual é a segunda coisa que você vai fazer com essa reserva que Deus está te dando? Você vai se alimentar dela. Você vai se alimentar das experiências que você teve. Você vai se alimentar da caminhada que você teve, das palavras que você recebeu. Quando você tiver situações de medo à frente, você vai lembrar das palavras que o Senhor te deu. Quando eu estava vindo aqui para o Rio Grande do Sul, eu recebi uma palavra. Por diversas pessoas esse versículo foi liberado para mim. Foi me dito por diversas pessoas. Seja forte e corajosa. Não se espante, não fique com medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E quantas vezes, meus irmãos, no ano de 2019, os desafios de viver em outro estado, os desafios de acordar cedo com temperaturas baixíssimas, de você não ter uma roupa adequada para passar um frio. Irmãos, quantas noites foram difíceis de serem dormidas. Quantas vezes a gente saiu na rua sentindo frio porque não tínhamos roupas adequadas para o inverno gaúcho. Coisas que o Facebook não mostra, coisa que o Instagram não mostra, que não está na foto bonita, mas que a gente passa. Situações difíceis, um clima diferente, uma cultura diferente, pessoas com um coração diferente dos cariocas. E essa palavra me alimentou. Quando nós nos mudamos e alugamos essa casa onde estamos, esse ambiente aqui onde eu normalmente gravo as lives é um escritório e também um quarto para receber você. Quando vier aqui ver a gente, hein? Visitar a gente.
o Senhor foi me dando ideias para colocar aqui nesse quarto de decoração. E eu usei esse símbolo aqui, ó, um cacto, para decorar esse ambiente, me inspirou. Porque essa era a palavra que Deus me deu. Lá em Isaías 35:1, eu tô olhando para esse quadro que fica bem de frente para a mesa, onde a gente escreve, onde a gente monta os estudos. Esse quadro está com esse versículo que está escrito assim: o deserto e a terra sedenta se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Quantas vezes nós nos deparamos com notícias tristes, com situações difíceis na igreja, eu desanimada, abatida, preocupada: Senhor, como vai ser? Senhor, será que teremos bons resultados na obra aqui no Sul? Essa palavra me alimentou. Essa palavra me levantou. Irmãos, quantas vezes aqui eu fui abençoada por palavras que vocês receberam aí no Rio. Quantas vezes eu fui para a igreja, assim, meio ainda desorientada, e o Espírito Santo falando comigo: você faz parte do processo de alargar a tenda da Secor. A Secor está largando as tendas através da vida da sua família. É um pedaço da Secor no sul do Brasil. Sabe o que é isso? É o azeite da alimentação. É você se alimentar do que Deus te deu. Quantos crentes perdidos em tempos de crise? Porque não tem palavra, não tem reserva, não tem o azeite da alimentação. Não tem palavra guardada, promessa guardada no coração. Irmãos, Deus está nos dando nesse tempo promessas, palavras. Guarde no seu coração e se alimente delas em tempos difíceis. Quando vierem lutas, se lembre, a igreja prevaleceu a pandemia. A igreja prevaleceu as portas fechadas. A igreja teve suas portas fechadas, mas seus lábios abertos. Sua voz forte e firme pregando o evangelho. Meus irmãos, o azeite da alimentação fala sobre se alimentar das suas próprias experiências. Eu trabalho com aconselhamento com mulheres. E sabe qual é o meu trabalho? Não é dar uma palavra nova para elas, é ajudá-las a buscar o que elas já têm. Algo que o Senhor já depositou dentro delas, elas só tem que trazer à tona. O meu trabalho é pegar um balde, jogar lá no fundo do coração e trazer aquela água profunda para cima e dizer: olha aqui, ó, Deus já te deu palavra, Deus já te deu direção. Se alimente da reserva. Se alimente de tudo que você tem ouvido. Guarde no coração como uma pérola preciosa para a sua vida. Amém? E esse azeite da alimentação com relação ao outro, ele nos ensina também que nós devemos alimentar os outros com as nossas experiências. Talvez você tenha vergonha do seu passado. Talvez você tenha vergonha de algo que você tenha feito em sua vida. Mas quem sabe não é um azeite, uma farinha para alimentar quem está precisando. Comece a compartilhar com os outros as suas experiências. Às vezes eu me deparo no meu ministério com pessoas falando: eu não sei falar como fulano, eu não falo como você, eu não tenho esse conhecimento bíblico, eu não sei falar em público, eu tenho dificuldade. E aí a gente diz: você tem experiência? Você tem experiência com Deus? Fale delas, porque contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Contra o que Deus está fazendo na minha vida não há argumento. Ele está fazendo. Está aí para todo mundo ver. A obra de transformação. Exatamente, Alex. A experiência é tudo na nossa vida. A obra de libertação, de transformação, de cura. Não tem nada para contar? Conta que Deus curou Luiz. Conta que Deus curou Gabriel. Quem da turma mais antiga aí da Secor vai se lembrar do milagre. O Gabriel, filho da Carla e do Fábio, que hoje está morando em Cabo Frio, foi pego da piscina, aquele menino praticamente morto. O Senhor ressuscitou Gabriel sem nenhuma sequela. Vamos contar quantos milagres, quantas provisões, quantas bênçãos, quantas vitórias, meus irmãos. É o azeite da alimentação. Vamos nos alimentar das experiências que nós tivemos. Você se lembra de Pedro? Quando ele estava passando pela porta do templo, ele encontrou aquele homem ali aleijado, pedindo esmolas. Pedro disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho azeite da alimentação.
Eu tenho experiência com Jesus. Eu já vi Jesus curar tanta gente. Olha, eu vi cego enxergar, eu vi coxo andar. Eu me lembro aqui agora que eu vi ele levantar aquele homem do tanque de Betesda. Ele curou um homem que há 38 anos estava aleijado. Eu vi ele curar o cego Bartimeu. Eu vi ele restaurar a vida de Zaqueu. Eu vi ele fazer coisas maravilhosas. Olha, eu vi ele ressuscitar Lázaro. Eu tenho tantas experiências. Baseada nessa experiência, eu digo a você, levante e ande em nome de Jesus. O que Pedro ofereceu para aquele homem? O azeite da alimentação, das experiências que ele teve com Deus. O que você tem visto, o que você tem ouvido, você não pode deixar de anunciar. Você não pode deixar de dizer. Certa vez o meu pai ele me disse assim, eu até quero acreditar na Bíblia, mas é difícil acreditar que o machado flutuou, que um homem como Noé, sem nenhum conhecimento de nada, constrói uma arca. E começou a falar várias situações lá, o mar se abrir. Falei, nem precisa acreditar nisso se você não quiser. Se você acreditar que Deus pode fazer isso se Ele quiser, já tá bom. E olha ao seu lado, olha o que Deus fez na minha vida, você acredita nisso? Meus irmãos, não podemos deixar de contar o que temos visto e o que temos ouvido. Quando alguém fala para mim, eu estou com câncer, ora por mim. Irmãos, é natural, brota na minha mente o testemunho do Luiz. Eu me lembro. Quando eu vejo coisas impossíveis, eu me lembro. Quando eu cheguei aqui e vi coisas para acontecer, eu me lembro de situações que eu vivi na Secó, tempos difíceis. E essas experiências me motivam, me enchem e eu consigo continuar a minha caminhada. É o azeite da alimentação. E o último azeite é o azeite, o terceiro óleo que era extraído da azeitona. Era um óleo usado para a iluminação. Era esse óleo que as mulheres aqui, as 10 virgens, Aqui a Cleusa está colocando, olha, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Aleluia! Salmo 119, 46. Não me envergonharei, noite e dia contarei os testemunhos do Senhor. O azeite da iluminação era o azeite usado pelas 10 virgens, tanto pelas imprudentes quanto pelas prudentes, Era esse tipo de azeite aí, o último. Ele era usado dentro da lamparina para gerar a luz, para iluminar, visto que naquela época não tinha iluminação elétrica, como a gente tem hoje, Então era uma outra realidade. Esse azeite, que era o terceiro óleo, menos puro, já com algumas misturas, já de baixa qualidade, era usado para alimentação, para iluminação. Me perdoe. E o que a iluminação faz? Ela afasta as trevas. O que você deve fazer então com essa terceira reserva, com esse terceiro azeite, essa atitude, essa terceira atitude que você deve ter, Você deve afastar as trevas da sua vida. Como se afasta as trevas da vida? Iluminando o seu caminho com a palavra de Deus. Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, se enchendo da palavra, buscando a orientação da palavra, buscando a direção da palavra, andando na altura da palavra de Deus. Não é? O salmista diz: o Senhor me faz andar altaneiramente. Que lugar alto é esse? É o lugar do padrão de Deus, da palavra de Deus. É um caminho elevado para a gente andar. É o caminho alto onde a gente deve andar, andando na altura da palavra de Deus, iluminando seus caminhos com a palavra de Deus. As trevas são dissipadas, a santidade, renunciando o pecado. As trevas são dissipadas da sua vida quando você renuncia às práticas de pecado, busca ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Assim as trevas vão fugindo de você. Tudo que você está aprendendo, sabe o que é? É para melhorar o teu relacionamento com Deus, com o Senhor, mais parecida com o Senhor. É o azeite da iluminação.
A iluminação também, a claridade, tem a ver com clareza, tem a ver com certeza, com decisões firmes. Para que você está recebendo tanta palavra? Para você ser mais seguro em suas decisões, para ser dissipado da sua vida a dúvida, a descrença, a falta de fé, como o pastor Arquimedes gostava de dizer, né? Ficar titubeando. Essas palavras difíceis que ele dizia pra gente, né? Não fica titubeando, não. Seja firme, sabe o que você vai fazer. Então, o azeite da iluminação tem a ver com isso, clareza para tomada de decisões. São pessoas que sabem para onde estão indo. A Bíblia vai dizer que o homem de Deus tudo discerne. E por ninguém é discernido. Ele tem discernimento das coisas. Isso tem a ver com clareza, com iluminação na sua vida. Quantas pessoas têm dúvidas? Meus irmãos, sabe qual é a origem de toda dúvida? Quando você escuta uma pessoa, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei o que falar, você pode ter certeza. Em algum momento da conversa vai surgir essa frase. Eu não sei se é Deus que está falando comigo ou se é coisa da minha cabeça. Azeite da iluminação. Azeite da iluminação. Esse tipo de dúvida não podemos ter. Se é coisa da nossa cabeça, se é coisa do Espírito Santo, você precisa conhecer os sinais do Espírito em você quando Ele fala contigo. Algo acontece no teu interior quando Ele fala com você. Eu sei as evidências, é Ele que está falando comigo. Essa dúvida nós não podemos ter. Azeite da iluminação. Deus está te dando palavra para você ser mais seguro, mais segura, para você ter certeza. É Deus quem está falando comigo. É Deus quem está falando comigo. Se você ainda está crescendo nesse relacionamento, faça como Samuel, fica juntinho de Eli. Quando você tiver dúvida, corre para Eli. Olha, me aconteceu isso, eu ouvi essa voz. Essa pessoa mais experiente vai dizer para você, é Deus que está falando contigo. Ó, é assim que responde. É assim que faz. Age desse jeito. Cola com pessoas experientes. Cola com pessoas experientes. Pessoas que têm intimidade com Deus. Ame todo mundo. Se relacione com todo mundo. Mas ande com aqueles cujo coração é obediente a Deus, como a Bíblia diz. Né, que eu vou andar com aqueles de coração puro invocam ao Senhor. Porque você vai precisar dessas referências no seu caminho. E com relação ao outro, o azeite da iluminação vai fazer o quê? Vai fazer com que você seja essa referência. Essa pessoa que vai instruir, que vai direcionar, que vai apontar um caminho, farol. Lembra da música da Aline Barros? Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. O que é isso? É a pessoa que anda com azeite da iluminação. E parei todo frente no mar, não sei o que eu vou fazer agora. Aparece uma pessoa que é uma ponte pra gente e nós atravessamos e vamos pro outro lado. Não sei para que direção apontar, aparece uma flecha que norteia a gente, que mostra qual é a direção que nós devemos apontar. Quando você faz bom uso do azeite da iluminação, você se torna, meu irmão, minha irmã, uma referência na vida de muitas pessoas desorientadas. Eu converso muito com a Vânia, né? Que eu acredito que parece que um espírito de loucura tomou conta das pessoas nesse tempo. As pessoas parecem que perderam a sobriedade, a sensatez, fazem coisas loucas demais. E esse mundo precisa de pessoas sóbrias e equilibradas. Seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa assim. Então vamos fazer uma recapitulação aí? Deus está te dando reserva. O que você vai fazer com essa reserva? Você vai gerar unção na sua vida. Você vai aumentar essa unção. Você vai buscar crescer em unção. Você também vai despertar os seus dons. Vai fazer os seus dons notados nesse tempo. Você vai ser um instrumento para que o dom do outro seja revelado. Isso tem a ver com o azeite da unção. A segunda atitude, você vai se alimentar das suas experiências. Você vai fazer uso, vai trazer à memória o que te pode dar esperança. Toda a palavra que Deus te deu no caminho.
E você também vai alimentar os outros com as experiências que você teve. Você não vai se calar, você não vai ser tímido, não vai se acovardar. Você vai dar bom testemunho de Jesus. Isso aí tem a ver com o azeite da alimentação. E a última atitude, você vai ter uma vida clara, uma vida segura. Você vai saber o que fazer, você vai saber como agir, você vai ter certeza que é Deus falando contigo. Vai ter clareza na tua vida, o medo, a dúvida vai ser dissipado. E você também vai ser essa referência, um farol na vida das pessoas. E isso tem a ver com o azeite da iluminação. Agora, meus irmãos, eu queria concluir esse tempo aqui com vocês, né? Nós estamos há 45 minutos aqui nessa live. Eu queria concluir dizendo para você o seguinte, eu até falei para o Lenilson, que interessante, né? Hoje compartilhando com meu marido no café da manhã, qual era a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para compartilhar com vocês. Eu falei para ele, como é que pode, né, Lenilson? Azeitona dá tanto azeite assim, dá tanto óleo assim, e não tinha luz elétrica. Quantas pessoas usavam azeite só para acender luz? Quantas usavam azeite para se alimentar? Era algo assim básico da alimentação deles. Então assim, a produção de azeite vai ser muita, falei para ele. E ele disse assim para mim, pois Ana Paula, Israel é farto de oliveiras, né? Há plantações de oliveiras, inclusive o Monte das Oliveiras. Eu falei, é mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso. O Monte das Oliveiras é um monte cheio de oliveira, né? Que é essa planta que dá azeitona, o fruto da oliveira. E realmente até o Velho Testamento fala, né? Abacuque diz ainda que o fruto da oliveira, né, ainda que a oliveira não deu seu fruto e tal. E então isso é algo muito comum. E aí ele falou pra mim, podia ser usado em tantas coisas diferentes porque tinha muito azeite, né? Muitas oliveiras, a produção de azeite era muito grande. Eu quero concluir essa mensagem aqui com vocês dizendo o seguinte, meus irmãos, onde você fincar a sua raiz vai determinar o futuro da sua vida. Você está num ambiente, um ambiente cristão, ser crente significa crescer junto a oliveiras. Há muitas oliveiras. Há árvores que produzem azeitona em grande quantidade, que produzem muito azeite. Azeite suficiente para te ungir, para te alimentar e para te iluminar. E para que você unja outros, alimente outros, ilumine outros. Mas para isso você precisa estar neste ambiente de fartura. Esse tempo que você está na sua casa, em isolamento, eu espero que ele tenha sido assim importante para te fazer refletir. Onde você tem estado e onde você não tem estado. Se hoje não fosse um dia de quarentena, você estaria na igreja, no culto de adoração? Você estaria lá no Monte das Oliveiras? Se amanhã não fosse um dia de quarentena, de isolamento, você que é de Campo Grande, você estaria lá na célula Eco? Você que é lá de Realengo, estaria na célula lançando a rede? Tô ligada, gente. Eu tô aqui, mas eu sou Isecote carteirinha. Você estaria na célula? Você estaria na célula na casa do Alex e da Elaine? Você estaria nas células de quarta, quinta-feira? Você estaria no culto de domingo? Você tem estado perto das oliveiras, das fontes de azeite? Onde você tem firmado sua raiz e sua vida? Você precisa pensar sobre isso. Você tem dividido sua vida com quem? Nem todos os dias são bons para mim. Nem todos os dias eu acordo super crente, querendo muito Jesus. Tem dia que é uma luta. Tem dia que a carne me dá muito trabalho. Mas eu decidi fincar as minhas raízes no Monte das Oliveiras. Eu decidi me cercar de pessoas que produzem azeite. E quando eu estou escassa, eu olho para o lado e recebo algo de alguém que está pertinho de mim. Observe sua vida, suas conversações, suas preferências, seus pensamentos,
suas decisões diárias, sua escolha. Decida viver uma vida perto das oliveiras. Eu quero encerrar lendo o Salmo 1, porque o Salmo 1, ele fala de pessoas assim, que decidiram se plantar, estar plantadas em ambientes de fartura. Por que isso, Ana? Porque no dia que você estiver, ou Paula, né? No barato eu sou mais Paula do que Ana. No dia que você estiver sem nada, vai ter alguma oliveira farta do seu lado e ela vai te ceder um pouquinho de azeite. Com toda certeza, isso vai acontecer com você. O Salmo 1 diz assim, um salmo de quem está plantado junto às oliveiras. Ele diz: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui está falando de relacionamento. Com quem essa pessoa decidiu se relacionar ou não. Ter perto. Veja, a Bíblia não vai dizer dar oi, a Bíblia não vai dizer bater um papo, conversar, dar um conselho. A Bíblia está dizendo sobre ouvir o conselho, conversar sobre coisas íntimas, compartilhar dúvidas e preocupações com pessoas ímpias, que vivem uma vida que não agrada a Deus, que vive uma vida de desobediência, de escárnio, de deboche, de ironia com as coisas do Senhor. Esse homem, essa mulher decide não viver assim. Decide não se aconselhar dessa forma. Pelo contrário, a sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor. Olha aí o azeite da iluminação. O seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Olha só, está ocupado demais pensando na Bíblia. É de dia e de noite só pensando na Bíblia, É ocupado demais pensando em Deus, nas coisas de Deus. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo, que vive as estações da vida sem preocupação, sem precipitação, sem ansiedade, sem precocidade e também sem retardo. Faz as coisas na época certa, nos tempos certos, floresce quando tem que florescer, frutifica quando tem que frutificar, cuja folhagem não murcha e tudo que fizer prosperará. Se você decidir viver essa vida íntegra, perto do Senhor, perto daqueles que estão cheios do Espírito Santo, que vão poder dividir azeite com você. Se é esse lugar onde você decidir fincar a sua raiz, criar a sua casa, a sua família, eu quero dizer para você que tudo que você fizer prosperará. É promessa da palavra de Deus. Meu irmão, quando eu digo tudo, é tudo. A sua refeição, um prato de comida que você fizer para sua família, vai prosperar. Uma costura na sua casa vai prosperar. Uma conversa com alguém vai prosperar. Um aconselhamento vai prosperar. Tudo o que você fizer vai prosperar. Tudo o que você fizer vai prosperar. Sabe por quê? Porque está cheio do azeite. Está cheio do Espírito Santo. Está cheio da presença dele. E Deus é fonte de prosperidade. Deus é fonte de vida. Quando Deus está no negócio, as coisas vão para frente. Mas você precisa criar a sua raiz, fincar a sua raiz nesse ambiente fértil. Eu quero te convidar nessa noite. Se você foi plantado em lugares errados, se a tua raiz começou a crescer em lugar errado, permita que Deus te arranque daí e vá para o Monte das Oliveiras. Vá para o Monte das Oliveiras. Vá para o lugar onde há azeite. Reveja seus relacionamentos, suas amizades, sua conduta, sua vestimenta. Aproveita esse tempo, faz uma limpa na sua vida, nas suas literaturas, nos filmes que você assiste, nos programas que você tem, que você assiste.
assiste, na sua playlist no celular. Faz uma limpa na sua vida. Olha lá, analisa. Isso aqui é o quê? Isso aqui tem a ver com azeite? Isso aqui veio do Monte da Oliveira? Isso aqui vem de Deus para minha vida? Analise, você tem tempo para isso. Peça a Deus para fazer uma limpeza na sua vida, na sua mente, no seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Deixa Deus te arrancar e te plantar aonde Ele quer te plantar. Porque a Bíblia diz, talvez você pense, ai Ana, já são tantos anos vivendo fora desse ambiente. E ó, o negócio não está prosperando tanto, mas está indo. Ah, eu vou voltar tudo pro zero. Voltar pro zero na minha vida. O salmista disse que um dia na casa do Senhor compensam 1000 dias vividos em qualquer outro lugar. Um dia no lugar certo compensa 1000 anos vividos no lugar errado. Vale a pena deixar Deus te transportar do lugar errado para o lugar certo. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. Então, meu irmão, minha irmã, vai lá, pega a tua raiz e corra para o Monte das Oliveiras. E eu desejo sinceramente que a sua casa seja um monte de oliveiras. Que a Issecor seja um monte de oliveiras. Para que seja produzido azeite com fartura no seu lar, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Amém? Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, abençoar a Issecor, abençoar você que assistiu essa live, que é de outra igreja, que talvez não seja de igreja nenhuma. Eu quero dizer a você, aí onde você está, você pode receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O que fazer? Dizer, Senhor, eu te quero na minha vida. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje pode ser o dia da sua conversão. Jesus pode alcançar você onde você estiver. Renda a sua vida para Ele. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar para o Monte das Oliveiras. E você vai ver o que é ter uma vida de azeite. O que é ter azeite de fartura na sua vida e na sua casa. Eu quero orar por você que percebeu nessa mensagem, nesse tempo, que talvez você esteja plantado no lugar errado. Eu quero orar para que você tenha coragem de ir com o Senhor para o lugar certo. Amém? Então feche seus olhos aí, eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer pela Tua palavra. A Tua palavra que é tão viva, tão poderosa, que é cheia de ensinamentos para a gente. Eu tenho certeza que se outra pessoa vier aqui amanhã, pegar o mesmo texto, usar até os mesmos tópicos que eu usei, coisas novas surgirão, porque a Tua palavra é vida, é fonte inesgotável de conhecimento. Eu posso ler a vida inteira um versículo da Bíblia e cada dia será acrescentado um ensinamento novo. Essa palavra é poderosa. E essa palavra que falou com nossos corações hoje à noite, não fui eu, não foi minha voz, meu conhecimento, as revelações que eu recebi, mas é a Tua palavra que penetra o profundo do coração do homem. Senhor, se alguém, algum irmão, alguma irmã percebeu na sua vida que está plantado longe desse lugar fértil, desse lugar de abundância de azeite, Senhor, dá coragem. Coragem para romper o que precisa ser rompido. Coragem para renunciar o que precisa ser. Coragem para deixar o que é deixado. Senhor, em nome de Jesus, toma pela Tua mão, como diz a Bíblia. Que o Senhor nos toma pela nossa mão direita e nos diz, eu te ajudo. Essa pessoa que talvez esteja sem saber até como começar. Ah, meu querido, levante sua mão. E veja Deus segurar na tua mão e dizer, eu te ajudo, eu te ajudarei, eu vou te guiar, eu vou te mostrar o que você deve fazer. Dá-nos sensibilidade esses dias. Senhor, aflora dons, levanta chamados nesse dia. Senhor, haja perdão, restauração, valorização do dom do outro. Que caia por terra a inveja, a competitividade. Senhor, encha a nossa vida do azeite da unção. Meu Deus,
que a gente possa se alimentar das experiências que temos tido e não nos calar diante delas, Senhor, que haja o azeite da alimentação. Senhor, que todo mundo entenda que tem sim algo para dar, porque tem experiências com Deus. Senhor, toda dúvida, todo medo seja tirado da nossa vida. Haja o azeite da iluminação, que a Tua palavra traga luz para nós, Senhor. Que sejamos como esse homem, como essa mulher do Salmo 1. E tudo quanto fizermos, o Senhor faça prosperar em nome de Jesus. E queria poder participar com vocês desse tempo. Deus abençoe sua vida, sua casa, essa igreja maravilhosa que eu amo muito. Muita saudade de vocês. E não se esqueçam, tem um pedacinho da Secó aqui no extremo sul do Brasil. Nossas portas, as portas do nosso lar e da nossa igreja aqui em Rio Grande estão abertas para você, para sua família. Que Deus te abençoe, fica tranquilo, isso vai passar e daqui a pouco estaremos todos juntos de novo, abraçando, beijando, vivendo esse tempo de comunhão. Deus abençoe você em nome de Jesus. Um grande abraço.